Esse rabino, já citei ele em aulas anteriores, fenomenal. Fenomenal. Quem tem boa leitura em inglês deve procurar livros deste autor, rabino Shimshon Raphael Hirsch. Esse rabino escreveu o seguinte: passaram-se 2000 anos de história. Aliás, antes de ler o que ele falou, Shimshon Raphael Hirsch, ele foi rabino de Frankfurt, na Alemanha. E ele era do século XIX para fim do século XIX. Ele assistiu o iluminismo judaico, o surgimento do reformismo. Ele estava no berço da civilização. Um homem de uma cultura invejável, além do estudo da Torá com profundidade. E esse rabino escreveu o seguinte: passaram-se 2000 anos de história e o Shabat do Bereshit foi deixado de lado. O homem está interessado apenas no mundo físico. Para a obtenção de uma vida melhor e mais prazerosa, o homem quer dominar cada vez mais a natureza e o próximo. O desejo e a ambição para alimentar o seu ego. Tudo isso ocorreu pois o Shabat foi esquecido. Olha a ausência do Shabat que pode trazer. Rabino Shimshon Raphael Hirsch. Isso aqui, para mim, como professor, eu pegaria esse e vou fazer um quadro para você ficar olhando o mestre e o ensinamento, até isso ficar dentro da pessoa. Pode, deve. Porque isso para mim é uma mensagem que renova todos. Olha o que ele faz, ainda o rabino Shimshon Raphael Hirsch. E disse o Shabat para Deus: todos os seres possuem o seu par respectivo. Quem é o meu par? Respondeu Deus: Israel. Você sabe que Zahar Unikevá Bara Otam. Quem é meu par? Israel. Esse Midrash, eu li ele em outro lugar. Respeitando o rabino Hirsch, deixei da forma como ele trouxe. Mas eu li em outro lugar. O outro lugar é o seguinte: nas vésperas da entrada do povo de Israel em Israel, aí o Shabat começou a ficar preocupado. Aí falou: Deus, é para entrar em Israel mesmo. Falei: claro, temos que ir para Israel. Não, é na área da Hashem, Nishba, Hashem, não, tem que ir, foi prometido, vamos para Israel. Mas Deus, aqui no deserto estudam a Torá, aqui no deserto fazem um Shabat. Eles vão chegar em Israel, eles vão ficar ocupados com a agricultura, com a agronomia, com o desenvolvimento. Eles vão largar a Torá e vão largar o Shabat. Esse é o Midrash que eu encontrei. Ou seja, o desafio do desenvolvimento, o desafio do crescimento, mesmo que em Israel, levou a Torá a ficar preocupado e o Shabat falar: que será? Que será do Shabat quando a gente entrar em Israel? Veja se esse Midrash não é atual. Quando hoje se discute em Israel se abre supermercado, não abre supermercado, se o ônibus público vai andar, não vai andar. Quer dizer, o que será do Shabat quando você entra em Israel? E esse Midrash foi escrito no século III. E nós estamos no século XXI discutindo ainda as mesmas coisas do século III. Parece que é lei municipal. Cada cidade, tem cidade que desde a proclamação do Estado de Israel já tinha liberado transporte público. E aí tem outras que não. Tem outras que agora querem fazer no Knesset. Está uma discussão. Israel está discutindo. E o Shabat está perguntando para Deus: quem vai ficar comigo? Quem vai ficar comigo? Mas isso é fruto de algo já previsto, que nada mais supermercado, comércio, indústria, por aí vai.
Diz o Rabino Risch, não será pelas ciências naturais que o homem chegará à plenitude, nem tampouco pelas ciências humanas. A plenitude será alcançada pelo conhecimento de Deus, pelo estudo da Torá. Isso é o Rabino Risch. Muito bem. O melhor dia para fazer isso quando é? Shabat. Se eu sou sócio de Deus no trabalho, eu sou sócio de Deus no descanso. A melhor maneira de chegar na plenitude é no Shabat. A importância do êxodo. Yetziat Mitzrayim torna o conceito de Deus Criador vivo. Aquele Deus do Maaseh Bereshit, da criação do mundo, que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, ficou esquecido, 2000 anos. A gente acaba achando que nós é que fizemos as coisas. Mas quando a gente lembra do episódio da saída do Egito, a gente começa a ver que Deus não é só o Deus da criação. Deus também é que se revela um povo inteiro por 40 anos. Deus intervém na natureza por Israel, abre o mar vermelho, faz a praga de sangue, praga de sapo. Deus intervém na história por Israel. Então, nós estamos num deserto, saímos do Egito, agora vamos fazer o Shabat no deserto. Como é que eu faço o Shabat no deserto? Sendo assim, Deus abençoou o Shabat e o santificou. E aí, diz Rashi, citado aqui em outras aulas, a benção. Qual é a benção? Qual é a benção do Shabat? Dose dupla do maná na sexta. Cada dia caiu o maná. Na sexta, dose dupla. Para Shabat não precisar cair. A santificação, o maná não cairia no Shabat. Essa mensagem aqui parece pequena, parece uma mensagem infantil. A gente ensina assim para a criança, mas ela é real para nós adultos. Quem dá o sustento da pessoa é Deus. O maná caía, segundo o Midrash, todo dia. Aí o judeu falava assim, todo dia vai cair? Quero ver. Caía. Dia seguinte, quero ver, caía. Mas só o problema é que tem família com 6 almas, tem outra família com 20 almas. Como é que Deus sabe quanto que eu preciso de maná e quanto o meu vizinho precisa? Para quem tinha 20, estava lá. Para quem tinha 6, estava lá. Aí tinha um judeu que falava, sabe o quê? Não acredito que vai cair amanhã de novo. Eu vou pegar mais e guardar. Aí o que ele guardava apodrecia. E o pobre judeu que chegava que nem na fila do lanche de escola, não conseguiu pegar, acabou o pastel. Acabou. Mas o que eu vou fazer? Eu não consegui pegar o maná. Peguei só esse pedacinho. São 14 dentro. Aí aquilo virava uma brachá. Esse tipo de coisa, vocês vão falar lenda infantil. Pois é. Lenda infantil, pensem bem. O maná caía na porta da tenda. Ele abria a tenda. Tadarabá, Kadosh Baruch Hu, está baixando. Tinha outro que andava 2 quilômetros. 2 quilômetros. E tinha quem andava 15 quilômetros. Lenda. Tá bom. Lenda. Olhem para o nosso redor, na sociedade em que vivemos. Tem pessoas que abrem a porta, faz dinheiro. Tchum, faz tum, tum. Botou a mão, tchum, tchum. Parece que o maná cai na porta. Vai Todarabá. Bom, espero que ele fale Todarabá. Tem uns que trabalham 2 quilômetros. Tem gente que 15 quilômetros. Quem é que faz essas mudanças? Às vezes vou dizer, depende, aquele que abre a porta e o maná está na porta, já cai numa porta, é porque ele fez USP, depois ele fez Sorbonne e depois ele foi para Harvard. E aquele que está 15 quilômetros andando, ele fez FMU. E não terminou. Por isso. Não é verdade. Não vou dar nome de pessoas que no quesito Parnassá estão extremamente bem-sucedidos, não terminou coisa alguma. Não é verdade. Não racionalizem dessa forma.
vocês não vão ir a lugar nenhum. É Deus. É Deus que dá você. Você vai ficar desse lado, você vai para aquele lado, você vai para aquele lado. A dose dupla do maná era para ensinar que Deus controla o sustento da pessoa. E o Shabat é a relação de confiança que o judeu tem com este ensinamento. Durante 40 anos, mais de 6 milhões de pessoas foram alimentadas por um milagre. 40 anos. Isso aí é PhD de Emuná. PhD. O povo judeu já ficou claro que é Deus que sustenta. Não tinha mais discussão. Esta é a prova cabal do envolvimento de Deus com a nossa rotina. Então, uma das coisas que mais é importante para nós judeus, observantes da Torá, de que Deus se envolve com a rotina do sustento. Deus da criação é o Deus da maná. Peguem emprestado para as despesas do Shabat e eu devolvo. Eu devolvo. Pode pegar. Pega emprestado, eu devolvo. Somos convidados uma vez por semana à mesa do Criador do Universo. O sustento do mundo e o seu pertence a Deus. Tudo isso na mesa do Shabat precisa ficar claro. Tudo isso na mesa do Shabat fica claro. Rabino Rish de novo. Os 40 anos do deserto foram corredores para o endereço final, Israel. Lá não haverá man, mas sim o Shabat. O que será do Shabat? Voltará a ficar sozinho? Israel foi escolhido dentre os povos não para ser como eles. O Shabat é o sinal dessa missão diferente e específica. Portanto, estamos aí diante de um significado profundo do Shabat, e isso vai trazer a bênção, entre outras, do sustento. O Shabat traz a bênção do sustento para a pessoa. Rabino Aryeh Kaplan de novo. O impacto do êxodo ficou gravado na memória de cada judeu. Vemos que em todas as adversidades conseguimos vencer os perseguidores do tipo faraó, na fé em Deus de repetir um novo êxodo. Sempre achamos que um êxodo novo vai sair. E vai chegar um Yetziat Mitzrayim, e vai chegar um Moshe Rabbeinu, ou um Mashiach, ou quem for. Essa força está intimamente ligada, sabe ao quê? Ao Shabat. Todos os judeus que mantiveram o espírito do Shabat nas suas casas têm uma visão positiva, têm uma visão de as coisas vão melhorar. O Shabat faz isso. O Shabat faz up. Mas invistam no Shabat. Qualidade do Shabat. Então, até aqui que a gente tem visto? A gente tem visto assim, o Shabat vai devolver para vocês tempo, que nós não temos durante a semana, tempo para falar com a esposa, tempo para falar com os filhos, tempo para a gente se equilibrar, tempo para descansar, mas não é descansar, gente, Shabat não é descansar, ficar na rede, né? Vai ficar, não, descansar no sentido espiritual, parar com o apego físico e ir para o apego espiritual. Shabat, fonte das brachot. E aí vou para a conclusão deste encontro. A benção do Eterno traz a riqueza, e nada é acrescido pela dedicação de sua boca. Mishle, capítulo 10, 22. Abrem lá. A benção do Eterno traz a riqueza e não a dedicação da minha boca. Deixa eu falar, mais uma reunião, mais uma visita do cliente, mais uma... Amigo, que horas são? Sexta-feira, 3:30 da tarde. Go! Go! Aonde? Shabat! Não é possível, não acredito. Você está aparecendo a literatura aqui, não acredito, como vai cair? Go! Faz o seguinte, coloca em xeque isso que eu estou dizendo. Por que vocês não colocam em xeque? Verifica se vai dar certo. Não entendo. Vai dar certo. Mas tem certeza? Tem. E se não der certo, joga fora. Qual o problema? Não é nada disso. Que resultado tem, pois, o homem de todo o seu trabalho? Pois dolorosos são seus dias e seu labor, e é esgotante. Nem sequer à noite seu coração descansa. O mesmo rei que escreveu Mishle
escreveu o Kohelet. O mesmo rei Salomão daqui é o rei Salomão daqui. Trabalha, trabalha, trabalha. O cara dorme, toma Lexotan, não sabe se vai entregar, fornecedor, o cara não pagou, o cara é isso, o cara é aquilo. Deixa Deus trabalhar, parafraseando o Eliron. Para um pouco, cara. Entrega para Deus um pouco. Não, mas um pouco é o quê? Só Shabat que ele está pedindo. Segunda a sexta, até 3h30, 4, fulmina o trabalho. Sheshet yamim ta'aseh menachtecha. Não é para ficar... Não é trabalhar, vai embora. Shabat vai. Você vai ver. A bênção do Eterno vai te trazer a riqueza. Eu acho que os judeus acreditam assim. Eu vejo Rosh Hashanah, Kippur, né? Eu que também oficio as rezas, na hora de fazer a reza do sustento, gente, né? Não é isso. Finata Parnassá, meu amigo, nem a mosca você ouve. Você percebe que tem a emuná, assim. Nós judeus, nós emocionamos Deus. No fundo, nós acreditamos mesmo. É que depois entra na rotina, dá uma esfraquecida, dá uma esfriada. Mas no fundo, o cara... Até tem uma pessoa que chegou para mim, sem citar fontes, eu só cito fontes aqui, tá? Eu disse, quem é que... Vocês sabem que na liturgia Sfaradi, essa prece do sustento tem que abrir a arca. E geralmente quem abre a arca é quem tem sustento. Então o cara sugeriu, olha, vamos pegar pessoas que estão desempregadas para abrir? Tem sentido? Não faz sentido, né? Pois é, mas como são 6, 7 vezes que você abre a arca, e acredito que são 6, 7 pessoas que estão com sustento garantido, aí você tinha que pegar os outros 400, não ia dar certo para abrir a arca, né? Mas isso é no sentido do humor. Mas na verdade é que todos nós acreditamos nisso. Abriu a arca e fizemos a reza da Parnassá, todo mundo, nenhum, e mesmo aqueles que são bem-sucedidos, não para ali e pede. Isso é sinal que a gente está emocionando Deus. Deus fala, aí, garoto, é isso, vou te ajudar. Mas tem que se renovar semanalmente no Shabat.